Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live hoje do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. Dá um oi. Dali, tudo bem, Dali? Zé. Foi uma grande amiga. Eu conheci um projeto que eu fiz que participei no caso com o André Berni. Foi maravilhoso. Beijo, Dali. Uma artista maravilhosa aí presente na live. E Olá! boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Nikashi, tudo jóia? Hau! Ah, que maravilha. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É um prazer estar aqui mais uma vez na live com uma convidada tão especial hoje, em que eu, sem querer, ali no Instagram, de repente, um Instagram voltado para Kung Fu, de repente eu vi postagens sobre dança, aí eu, peraí, peraí. Muito bacana. E aí, a gente vai esperar, Carol, deixa eu ver, uns 2 minutinhos para o Instagram sinalizar para as pessoas que nós estamos aqui. Aí Ok, depois a gente vai começar com a dinâmica. Eu vou me apresentar, depois falo um pouquinho desse tema, e aí eu passo o bastão para você, e aí você fala, te dou a palavra e beleza. você fala aí um pouquinho sobre o seu trabalho, como que você começou, tanto na arte marcial quanto na dança. Né? Sim, No caso, foi o processo nem inverso do meu. Você começou com a dança, depois de ir para a arte marcial. Aí você conta um pouquinho sobre isso. Enquanto isso, belezura. enquanto isso, vamos dar as boas-vindas para as pessoas que a gente conhece aqui e outras também que não conhecemos. Vamos Ah, conhecer eu vi agora? que a Camille, que é uma artista marcial do Chile, que eu conheci agora, entrou aí também, deu oi. Oi, Camille! Diretamente de Santiago aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A Thelma aqui, que também foi uma convidada, a Thelma e o Nikashi. A Thelma foi o tema dança, desculpa, a Thelma foi dança e sexualidade, e o Nikashi foi dança e Kung Fu. Pô, Maravilhoso! eu também vi seu conteúdo aí, Nicasio, vi também sua live. Vai ser Nossa, um prazer depois trocar mais contigo aí. ele é incrível, 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 incrível. Você conversa com ele, você tem vários insights assim. Mesmo ele não querendo, querendo, ele vai trazer alguma coisa que vai fazer a sua mente, seu corpo trazer uma nova questão. É muito, muito bacana, muito, muito, muito bacana. Legal. Yes. Então E só a mais um. importância também de tu estar fazendo isso, né? De entrevistando essas pessoas, dando visibilidade. Obrigado pelo convite também, viu? Nada, eu que estou super agradecido que você aceitou e eu quando fui lendo, inclusive antes de fazer o convite, eu li a matéria que fizeram sobre o seu trabalho, né? Porque era um trabalho que entrevistava acho que cada mulher, 365 mulheres, uma em cada dia, né, trazendo essa potência das diferentes maneiras, né? Que cada uma trazia para. Acho que Sim, todo dia delas, isso, todo dia delas. Abri aqui para não errar na hora de sim. falar alguma coisa. Muito legal. E, e aí, para dar um spoiler assim para as pessoas que estão aqui, o que eu achei mais interessante é que nós vamos compartilhar ideias, experiências, porque a Carol ela começou essa relação corporal, essas práticas corporais com a dança. E eu comecei com a arte marcial. E aí foi no caminho inverso, em que agora eu tô mais na dança e ela tá mais na arte marcial, não é isso, Carol? É, eu continuo na dança, mas realmente dando aula, mas agora eu tô Mas nas artes marciais, mas é. e a gente vai trocar essa ideia como que essa relação corpo-movimento e ainda assim a relação da mulher, isso vai ser inserido nesse contexto em que como que a dança, né, nessa relação que nós já pensamos que é mais do feminino, como que a Sim, relação da arte marcial, que já
tende a pensar que é da relação masculina, como que isso pode trazer reflexões para o bate-papo de hoje. Então vamos começar oficialmente. Vou me apresentar. Meu nome é Júlio Smack. Eu sou profissional da dança. Trabalho também com fotografia, vídeo. Sou videomaker também. E mais especificamente na área da dança, eu trabalho com dança contemporânea, alongamento e dança de rua. E mais recentemente trabalhando também no marketing digital. E por que esse tema de hoje do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema é dança, marcialidade e mulher? Bom, como eu falei um pouquinho, como eu conheci a Carol, isso me abriu um campo muito vasto para que esse bate-papo pudesse acontecer. E aí nós conversando ali, foi interessante porque ela tem um trabalho focado para ensino de arte marcial para mulheres. Então, como que isso pode se dar hoje em dia, né, num contexto que cada vez mais se tem essa manifestação, essa consciência, né, da mulher como potência em tudo. A mulher não tem lugares específicos para poder habitar. A mulher habita onde ela quiser, onde ela bem entender, inclusive na arte marcial, em que se pensa nessa relação masculina, não. É um contexto geral em que o corpo ali está inserido para aprender aqueles movimentos, a filosofia em si, e mais ainda essa relação do autoconhecimento. Por que também não focar, né, esse trabalho para as mulheres e que ela faz, que ela vai comentar um pouco sobre isso, e mais ainda a sua experiência no contexto da dança, que logicamente faz as camadas que ela traz como artista marcial ter um diferencial, ter uma escuta diferente e ter uma relação corporal que, inclusive, ela acessa, né, com essa bagagem que a dança traz. Como artista marcial, hoje, acredito que seja muito diferente em relação àqueles que nunca praticaram dança. Como que isso pode compartilhar aqui como conhecimento para a gente? E aí, te passo o bastão. Para me apresentar e falar um pouquinho. Yes! Bom, eu sou a Carol Barreiro, comecei com a dança clássica, né? E depois comecei a investigar quando eu deixei a dança clássica, eu comecei a investigar já o Kung Fu com 18, 19 anos, comecei a ter aula e também investigar a linguagem da dança contemporânea, né? A gente sai ali daquela adolescência e começa a abrir o campo, bem na época que a gente está entrando, né, na faculdade. Então eu conheci novas linguagens da dança, ao mesmo tempo que eu abandonei o balé clássico e comecei com o Kung Fu, né? E são longos anos de treino aí, eu já estou com 33 anos, então mais de 11, 12 anos aí treinando, até que em 2016 tive uma demanda das amigas, das mulheres aí mais próximas para começar a ensinar e vi a importância, né, disso também dentro desse contexto, a importância também da gente se colocar enquanto artista marcial, que é uma dificuldade, né, você se colocar enquanto professora de artes marciais e se colocar enquanto artista marcial. A mulher, nunca tive esse problema com a dança, né, de falar, sou dançarina. Mas quando a gente começa a entrar Interessante isso. nesse universo um pouco mais masculino, em que parece que a mulher precisa ter mais força, precisa ser muito boa para conseguir, né, fazer artes marciais, eu tive muito receio até conseguir dizer para mim mesma, sou uma artista marcial e começar a dar aulas, então, né. E até Minha tra... depois, e até depois você poder comentar, discorrer um pouco mais sobre essa relação da força que eu inclusive li na reportagem, sobre essa força que que você comenta da força da mulher, né? Sim. Que isso foi muito interessante, que depois, no meio do bate-papo, acho que a gente pode desenvolver um pouco mais sobre essa relação. E aí, vamos começar nosso bate-papo, né, sobre como que hoje em dia você pensa, você se relaciona com a dança. Bom, eu tive muitos professores, assim, depois também estudei Tai Chi Chuan, né? E dentro dessas práticas tinha em alguns momentos alguns professores de artes marciais me falavam que eu dançava muito. Em outros momentos, alguns professores de dança falavam que eu só lutava.
Até que um professor, que é o Ricardo Neves, que ele é bailarino e artista marcial, Ah, falou assim: esse também tem que ser entrevistado, hein? Depois eu te é do passo o contato de contato. improvisação? É, o Ricardo Ah, Neves. eu sei quem é. Sim. Até que um dia ele me falou: cara, não tem diferença, né? Não existe essa diferença entre. Você pode estar treinando Ah, esses princípios um no outro, porque você quer se apegar a uma forma em que as duas coisas estejam separadas, né? E aí, quando você começa a ler mais sobre a filosofia das artes marciais, né? Quando você começa a ler sobre a própria filosofia da dança, quando começa a pegar ferramentas das artes marciais, como no contato e improvisação, você vê que a gente pode treinar, que na verdade o pensamento oriental está muito interligado, né? Entre essa ideia de dança e guerra, dança e luta, né? Isso não tem tanta diferença. O Tai Chi Chuan mesmo nasce de um rito relacionado ao Paquá, que são o boxe dos oito dos 8 trigramas, e que isso vem de uma dança ritualística que começa a se desenvolver numa forma marcial, né? As danças de guerra chinesas, que você vê tanto nos exércitos como também nas aldeias, numa linguagem um pouco mais de uma luta um pouco mais ancestral, né, de ritos, né? Isso a gente tem em várias culturas. Então, a dança e a guerra, me parecem, né, a dança e a luta não estavam separadas até assim o capitalismo, poderíamos dizer, não sei, né? Generalizando um pouco, mas voltar um pouco a esse pensamento ancestral em que essas coisas não estavam muito bem diferenciadas, né? Então, hoje em dia, eu digo que quando eu treino Kung Fu, eu estou treinando também para dançar. Quando eu improviso numa jam, ou né, quando eu estou com outro corpo em contato, no contato de improvisação, eu estou treinando reflexo, capacidade, né, de perceber onde o centro de gravidade do outro está. Então, tudo isso está, na verdade, se relacionando. Eu tinha uma visão que as coisas eram separadas e que eu tinha que separar as coisas. E quando eu estava lutando ou aprendendo uma forma, um taolu de Kung Fu, eu não tinha que dançar, eu tinha que ser mais séria, mais violenta, ai, sabe? Mas só que isso não tem. Então, quando você começa a ver que existe essa relação mais holística entre as coisas, você pode estar fazendo uma coisa e fazendo a outra, que é muito taoísta também, né? Oposição complementar. Né? Se eu estou fazendo uma dança, minha oposição complementar seria a luta, então eu estou treinando aquilo também, né? Então aí eu estou nessa postura hoje em dia, mas eu já fui muito massacrada por mim mesma, falando: não, hora de Kung Fu é hora de Kung Fu, hora de dança é hora de dança, tem que separar, não pode misturar. Mas a gente sabe que não é assim, né? eu, eu no bate-papo com o Nikashi, eu trouxe a mesma questão. Eu tô assim, falando, gente, que maravilha! Porque é ótimo que quando nessa estrada, na minha estrada como karateca, aí eu comecei o karatê depois que entrou a dança. E aí quando comecei a, a namorar ali, querer ser profissional da dança, e começou a ouvir os questionamentos. Calma aí, agora será. Calma aí, eu nunca tinha percebido que quando eu estou praticando kata, que era mais especificamente, parecia que eu estava dançando, e quando eu estava dançando, parecia que estava praticando kata ou luta mesmo, né, ali o checkmate. E aí eu falei, gente, que doideira. E aí eu só consegui amadurecer isso anos depois na universidade, quando eu peguei aquilo tudo e coloquei ali como se fosse um laboratório, a faculdade para mim é como se fosse um laboratório. Peguei tudo, puf, aí comecei a pesquisar, pesquisar. E o que você falou da relação do yin yang, de pensar a dança como o yin e a relação da arte marcial como yang, nossa, eu não tinha percebido que pode pensar nessas energias complementares. Falei, caraca, eu achei isso maravilhoso. Nikashi tá aqui de Sim, prova. Ó, cadê ele aqui, ó? Tá falando aqui pois algumas é. coisas. Ó, Ó, Mai... a Dali falou também. Ah, a Dali é amiga da Olivia, né? Que tá em Lisboa, treina com o Guilherme Luiz. Ó, Sim, o Nikashi colocou que o Bruce Lee também era professor de dança e muito tirou sim. dela para a sua forma de lutar. Ah, Sim, era professor de dança. Ele ganhou prêmio, né? O Bruce Lee ganhou prêmio de, não sei se de salsa ou de cúmbia, não sei o que que era, mas era uma dança latina, né? Isso é muito bacana. interessante também, porque
a abordagem do timing dele, que revoluciona aí um pouquinho do Kung Fu, né? Traz a ideia do Kung Fu moderno também, vem dessas danças quebradas, né? Desses ritmos mais orientais, mais indígenas, mais africanos, né? De toda essa cultura que aí está há muito tempo já no mundo. E a Unicaste complementou: o maior mestre do mestre é ele mesmo. Por isso, nossa cobrança para com a gente é maior do que para com o aluno. Ah, sim. Sim. Tchá-tchá-tchá. O Bruce Lee, ele dançava tchá-tchá-tchá. Era tchá-tchá-tchá, né? Sim. Já diz E aí o aí... time, né? Tchá-tchá-tchá. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí, uma coisa que eu posso complementar a sua fala sobre a sua trajetória e a relação entre a dança e a arte marcial, que o que me deixou muito mais tranquilo, até hoje em dia eu tenho dificuldade assim, na hora de dizer que eu danço, que eu sou profissional da dança, isso eu aprendi, inclusive, para ser algo mais social, para eu poder me comunicar com as pessoas da onde que eu estou partindo para comunicar. Mas de fato, eu não sinto que eu danço. Para mim, eu estou em movimento, é, em movimento, me movimentando, né? Nessa relação de quando eu estou ali dançando, quando eu estou ali praticando karatê. Então, isso para mim foi o que eu encontrei para me sentir não tão perdido e não tão fragmentado. Então, bom, pensei, entre uma Sim. coisa e outra deve ter algo para eu me sentir pertencente sem criar esses conflitos excessivos. E aí encontrei o movimento. Foi o que me deixa até hoje é, mais é, disponível, mais aberto, porque antes eu ficava igual você, tipo, é dança, é arte marcial, aí ficava só assim. Muda, né? Tipo, tem que mudar. Uhum, Na verdade, não sim. tem que mudar nada. E aí entrando numa outra parte que também faz parte do nosso tema, é que pelo menos é o que eu percebi, né? Quando o homem ele dança e vai para uma arte marcial, de alguma maneira isso também tem uma certa, não é um problemão, mas acontece que algumas coisas esbarram, como por exemplo, você está dançando, faz uma dancinha aí, não, eu não, eu estou fazendo kata, mas não quer dizer que eu estou fazendo uma dancinha aqui, só porque você tem uma Sim, coisa meio, então você quer fazer kata porque é mais suave, aí você dança, que falei, gente, algumas coisas vão esbarrando e que na verdade essa relação da dança começa a ter assim é um caminho contrário do que você fez, que na arte marcial vinha lá vem ela dançando, e comigo era o contrário, né? Aliás, sim, não, na dança, enfim, você entendeu. E sim, aí o quanto isso é uma questão, né, do gênero em si, quando é um homem inserido na, na dança, desculpa, na arte marcial, em que ele também dança e como isso provoca uma certa é, desvalorização, inclusive da dança como uma potência ali corporal. E não necessariamente, porque a dança é para mulher. Não, não é para mulher, a dança é para todo mundo, assim como a arte marcial sim. também é para todo mundo. Sim. E você vê que loucura, né? Porque a gente aqui representa bem esse papel, né? O homem começa no judô, no karatê, a menina começa no balé, né? É, E pra gente só resta balé clássico. Vocês ainda têm algumas opções, que é judô, karatê, né? Que são bem jiu-jitsu. diferentes. Hoje em dia a gente vê, né? Jiu-jitsu. E pra gente é balé clássico, né? Então aí como e nos dois, né, nesse lugar da dancinha, né? Como que, na Uhum. verdade, o homem também acaba perdendo uma certa ligação, por exemplo, o Bruce Lee, né, que era ganhador de prêmios de tchá-tchá-tchá, como que esse desenvolvimento, aí agora falando sério, assim, do timing, da bacia dele, né, como que ali também ele está desenvolvendo toda uma estratégia para usar na luta, ele está treinando, né, quando você treina movimentos pélvicos ali, tá treinando também para um jab direto, né? Para algum golpe. E isso, como que isso é retirado também dos homens, né? Essa possibilidade de rebolar.
Uhum. que está na dança e está em danças ancestrais, esse estudo da matriz pélvica, e vocês são tomados, né? Se retira esse tema para vocês, né? Porque vocês têm que ser mais rígidos, mais marciais, mais duros. Mas a própria marcialidade não é isso, né? A própria marcialidade é a fluidez para você encontrar, talvez, rigidez maior, né? Uma elasticidade para você encontrar um golpe preciso, né? Uma flexibilização de tudo isso, né? E daí como que você vê também, eu vejo dando aula, a dificuldade dos homens de lidar com o próprio centro de gravidade, sabe? De trabalhar isso, que é importantíssimo nas artes marciais, né? Como que a base é isso, né? Qualquer base de qualquer arte marcial é você desce o quadril, dobra os joelhos, segura ali na coxa, na sua estrutura ali da pélvica, né? Toda, enfim, das faces, de tudo que a gente sabe anatomicamente, mas você tem que saber mobilizar aquela energia interna, né? E como isso é retirado dos homens. Então, assim, quando a mulher começa a fazer artes marciais e vai entendendo esses caminhos energéticos mais internos, né? De como movimentar a energia a partir da pelvis para ir para o punho, como que ela tem mais facilidade às vezes, né? Então, na verdade, esse lance do patriarcado, colocar a gente em lugares separados, tá trazendo problemas para os dois lados, para o homem e para a mulher, né? A gente Sim, que bom que a gente ainda tem pelo menos a dança, né? As mulheres, assim, né? Porque podiam, em certos contextos culturais, mulheres não podem não nem tem. dançar, né? Então, assim, tudo bem, patriarcado, você nos deixou com uma dancinha, com balé clássico, ok, né? Mas como é difícil também a procura da mulher até uma violência, né? Olhar para a arte marcial e não ter o filtro de uma violência em que ela teme, né? Como que ela também olha para aquela violência e tenta se apropriar, falar meu corpo é capaz tanto de violentar alguém numa defesa, né? Mas também de trabalhar com essa violência, refinar ela no seu corpo, né? Então assim eu É, vejo que pode falar. não, até porque essa relação da violência, né? Muitas vezes quando você reprime o seu próprio ato de ser violento, não canaliza, você de certo modo cria estruturas no seu corpo de doença. Você vai direcionando para o seu próprio corpo e você deixa esse tipo, posso traduzir essa violência como raiva, como rancor, como até tristeza. E aí ele se Sim. torna uma violência, uma autoviolência. E aí a arte marcial, acredito que ela direciona esse sentimento, você coloca para fora de uma maneira que você vê, você depois acolhe aquilo de maneira humana, porque o humano tem isso, o humano tem raiva, o humano Sim. tem tristeza, o humano tem rancor, o ser humano tem isso tudo. Então, quando você põe ali a prova, o outro, na verdade, na arte marcial, quando assim, o que eu acho é que ele te dá o contorno do que você é. Você, ou seja, quando o outro, num treino ali 2-2, quando o outro dá o seu melhor, você também consegue perceber quais são os seus limites e você consegue ultrapassar. E aí vem as relações de raiva, de frustração, de tristeza, isso tudo faz com que você coloque para fora. E aí esse ato de violência, muitas vezes a gente se faz quando não temos esse contorno e nos autoviolentamos o tempo todo. A arte marcial, acho que ela Sim. dá essa, essa outra visão para a gente perceber o quanto nós temos isso em nós e muitas vezes a mulher também não consegue botar isso para fora. Ela tem que sempre ali ficar na dela, não pode ser. Como não pode? Ela tem que ser um ser humano como todo mundo. E aí acho que a arte marcial colabora muito para extravasar e deixar com que ela tome seu devido lugar no mundo como ser humano. Sim, exatamente. Você vê, assim, eu vejo muito por um processo, né? Na dança clássica, que eu fiz muito tempo desde pequena, só tinha mulheres, né? Na minha turma. Bailarinos homens era raríssimo. E a gente passava por um processo de disciplina bem violenta, né? Porque, assim, depende do profissional, depende da metodologia. Hoje em dia existem milhares de métodos de ensino de balé clássico, né? Mas, assim, uma figura em geral da professora de balé clássico, ela é muito rígida, né? Eu Uhum. apanhava, assim, não vou dizer quem era minha professora, mas me batiam com bastão na perna, né? Então, assim,
era muito mais violento do que o meu mestre de Kung Fu atual, que eu tô há mais de 10 anos. Só que essa violência era disciplinar, só que você tinha que se conter naquela forma, né? Uhum. E aquela forma do balé clássico vai estruturando ali, que é uma forma que vai contra a gravidade, você tem uma luta contra a gravidade, você tem um ideal feminino de beleza, tem toda uma cultura envolvida naquela dança que vem de uma monarquia europeia, né? Então, assim, é um rigor extremamente violento da disciplina com o corpo feminino no balé clássico, só que você não pode extravasar, porque você tem que representar o papel da figura Nem um feminina, pouco. né, delicada, sutil, por mais que ali dentro você esteja, porra, vai dar um Grand GT, vai fazer uma sequência de. Cara, todo mundo sabe que o negócio é violento pra caramba, né? E aí a gente tentava disfarçar aquilo, né? Você tenta disfarçar toda essa violência, né? Quantas vezes o pé, assim, carne viva em casa, chegava sangrando, né? E você, quando sobe no palco, tem que ser a bonequinha, né? Então, acho que a arte marcial é um pouquinho mais sincera nesse lugar de, ok, tem uma disciplina, tem um rigor, mas tem uma autonomia de como você pode levar essas ferramentas para o seu autoconhecimento, para a sua abordagem interna, né? Ah, Como também tá aí lidando com sim. essa explosão energética que é o golpe, como que você tá também redirecionando toda essa raiva, toda, né, redirecionando os trajetos emocionais que o mundo nos dá e que tem nos dado muito ultimamente, né? Sim. A, a Kátia Negrão, Catiane, desculpa, Catiane Ah, Negrão, oi, Cati! seja bem-vinda, colocou: eu fiz e dei aula de balé ao lado de uma sala de judô. Uma aluna sempre fugia para a aula de judô. Véu, acho que é véu, não sei, véi. Velho. E aqui a gente fala velho. Ah, tá. Tentei convencer a mãe que a filha queria fazer judô, mas a mãe não quis mudar a filha de atividade. É o ideal de princesa ali É, instalado, em que a filha mostrou que o desejo que ela queria, que era fazer judô, e estava, para mim, estaria tudo bem. sim. E a gente vê esse, né, como que esse ideal deve provavelmente também passar para ela nessa decisão da mãe. Provavelmente a menina vai também já crescer com essa ideia de que não, eu tenho que fazer uma dança, é melhor eu fazer uma dança, talvez, né? Então essas escolhas dos pais também vão colocando um pouquinho de locais, né, na nossa subjetividade, na nossa psique, que depois a gente é difícil de lidar, né? Que daí vem essa ideia de que a mulher não tem força, a mulher não pode, a mulher não, né? Enfim, isso tudo vai se sedimentando aí na nossa personalidade, né? Instituto Thelma Lobato, que foi a Thelma Lobato, beijo Thelma, que foi uma das convidadas, que o tema foi dança e sexualidade. Ela, a Thelma é terapeuta e sexóloga, ela colocou: um dos meus sonhos é que os homens entendam a importância de soltar o quadril. Quando Carol, Nossa! quando, As heteropiras! As heterossexuais piras! quando Carol, você falou do quadril, eu lembrei logo da Thelma, que foi um dos assuntos, né, mais, assim, um assunto muito importante da live, é sobre essa relação do quadril que ela disse, o quanto isso para os homens é uma questão de energia mesmo, porque quando você não movimenta aquilo com naturalidade, você interrompe uma energia e aí você acaba que cria vários outros aspectos na personalidade também, na no essa como que ela falou, essa raiva muitas vezes que o homem tem para mostrar sua masculinidade, na verdade não é uma raiva benéfica, é uma raiva que ali está obstruído uma energia em que nem ele sabe lidar com isso. E aí, ou Sim, seja, não é uma relação de masculinidade ali, não é nunca. Aquilo ali é um desequilíbrio da energia porque não utiliza o quadril de maneira fluida, em que a energia ela aconteça de maneira circular. Isso foi muito interessante, inspiradora. isso, trazendo para o assunto, inclusive da arte marcial incluído na história. Achei isso maravilhoso.
Sim, você vê, se você perceber, né, que o aprendizado sensório-motor, hoje a dança contemporânea estuda muito isso, o aprendizado sensório-motor do desenvolvimento somático do corpo passa por um aprendizado de imitação também, né? Hum, Então, assim, hum. você vê que a pornografia ela tem uma coreografia, né? Muito bem estipulada. E os homens geralmente aprendem a usar o seu corpo vendo também como essa movimentação se dá. Se a gente pensar em termos de movimentação, né? Tem ali na figura, na imagem pornográfica, algo que é uma coreografia igual, em que não permite o movimento espiralado do quadril do homem. É frente e trás, né? Frente e trás. E os dois as duas cristilíacas juntas. Não tem nem isso, né? Não Sim. tem nem isso. Tipo, porra, que coreografia chata, cara. Sai dessa, né? Vamos explorar outras possibilidades. E eu, assim, e até os homens que fazem arte marcial, né? Porque chegar ao entendimento de que rebolar pode ser uma energia marcial é difícil para eles, né? Porque já tem uma dificuldade de subjetiva, psíquica ali que tem que ultrapassar e depois tem a dificuldade física mesmo, porque não estava no desenvolvimento sensório-motor dessa pessoa esse tipo de movimento. Ele não aprendeu quando pequeno, ele não aprendeu na adolescência, ele aprendeu na adolescência a ver uma coreografia que ele instaurou no corpo dele, que ele tem como verdade, né? Que aquilo satisfaz a mulher, né? Acho que o Ah, Nikashi está falando outra coisa. ah, mas antes, a Dali colocou, tipo, ela falando sobre, comentando sobre o que você falou do professor, da professora de balé. Ela botou, tipo, sensei, os métodos old school são muito questionáveis também, boa lembrança. E aí Sim. a Thelma colocou, a minha professora de balé clássico usava varinha de bater, calma aí, ai caramba, calma aí, às vezes é difícil. A minha professora de balé clássico usava a varinha para bater. Barriga para dentro, ombro para fora, Tchê! queixo para cima. Joelhos esticados! Me, me senti um cabo de vassoura de tão enrijecida que eu ficava. Sim. É, o balé clássico não trabalha, né? Pensando nessa colonização também que a gente sofre em métodos e práticas de dança aqui na América Latina, o balé clássico não tem como tema proposto a pesquisa do centro do quadril, né? A gente tem muitos movimentos dos membros, né? O quadril ele vai para uma, né, ele vai para a espinha mesmo também não permite mais muito essas rotações espiraladas, né? E o quadril tá ali encaixadinho, meio que lutando contra a gravidade ali, né? Vai num plié, vai controlado, mas salta. Então tem uma coreografia ali que eu acho que não mobiliza como essas danças mais ancestrais, né? Africanas, indígenas, egípcias e, enfim, e a própria arte marcial que lida com o quadril dessa forma mais espiralada, né? Então acho que assim a própria questão cultural do balé clássico já não tem como tema também de estudo esse lugar da espiral, né, que a dança contemporânea vai desenvolver depois e que daí vai e deslancha na abordagem somática, né, enfim, começa a entender o corpo de outra forma, né. Aí o Nikashi colocou, o chakra da força está, está exatamente 4 dedos do umbigo. Fundamental Sim, ter consciência dessa região. Muito sim. interessante. Tantinho inferior, né, para os chineses, para a medicina chinesa, está relacionado muito com a energia ancestral, com a sua água mais interna, mais profunda, está muito conectado com as pernas também, com a sua base, né? Com uma energia yin, com uma energia mais obscura, que tende para baixo, né? Com o sangue. Então tem toda uma relação de uma fisiologia energética aí com esse chakra base, que a gente trabalha muito nas artes marciais, né? E que precisa ser mobilizado, né? E as mulheres ainda têm uma questão que é o útero, o ovário, porque está bem aí nessa parte, né, que ele falou, nesse chakra base, e a gente tem uma força a mais aí, né? O próprio útero já é um músculo a mais, meninas. Então a gente tem aí uma mobilização de sangue, também de energia, que é muito importante aí para as nossas práticas. E aí, pegando esse gancho, você podia falar essa parte, essa relação da força, né, das Sim, mulheres. sim, acho que né, a gente tem assim, a gente vê os defeitos
de fabricação que o patriarcado colocou na nossa cabeça, né? Mas uma das coisas que a gente tem a favor, eu acho que é essa mobilização do centro, exatamente para a gente entender o que é esse fluxo energético que nos coloca aí nessa anatomia que tem um útero, que tem uma base aí que é que mobiliza muita energia, né? Então, acho que a gente está pensando que a potência de criação da mulher está nesse chácara base, né? Pensando que a potência também de relação com o seu interior está nessa base, está nessa água profunda, nessa água que escorre de 20, 28 dias, em conexão com a lua, em conexão com a gravidade, em conexão com tudo que há de mais interno. Eu acho que aí vem uma força que ela é estrutural, né? Ela não é uma força que se dá de uma forma que a gente diria, né, em termos da medicina chinesa e da filosofia chinesa, em termos de um falso yang, né? Ela não está aí para se mostrar para o outro, mesmo porque ela tem uma condição física menor, né? Mais frágil no sentido de que ela tem menos testosterona, menos uma musculatura não tão de uma fibra tão densa como do homem. Então, nesse lugar em que ela começa a se conectar com essa força interna, dessa possibilidade de mobilizar esse centro, dessa possibilidade de entender que essa energia vem de um lugar muito mais da flexibilidade e da aceitação desse fluxo que é completamente a base terrena da sua fisionomia, da sua anatomia, a gente começa a entender que a força pode vir de outros circuitos energéticos e não só de uma fibra muscular relacionada ao testosterona, né? Porque é isso muito que a gente vê, na verdade, uma relação de que a força está dialogando com a capacidade de você atingir um alvo, não sei, de mobilizar algo, né? Por exemplo, se eu consigo deslocar uma pessoa do centro de gravidade dela, eu tenho mais força que ela. Né? É um sentido, acho que meio assim que essa ideia de força surge, uma força bruta, né? Mas a força pode vir da suavidade, da leveza e da flexibilidade, num lugar em que, se você entende que o circuito interno da sua energia pode se mobilizar para deslocar um alvo, sem utilizar a força bruta de deslocamento de um corpo, assim que você pode receber o peso dele, direcionar a própria energia desse peso e aí deslocar esse alvo, você vai ver que você precisa mais de um trabalho de explosão energética, né, para obter a força, que a gente chama de Fadin, né, que Jin é a escuta Jin é a escuta da energia, né? E então a gente escutando a energia do outro, entendendo a sua própria energia, eu posso ter uma força de direcionar para esse alvo e possivelmente deslocar esse alvo. Mas se você quiser ir pela força bruta, provavelmente a gente perde, né? Então, assim, a mulher, ela tem que trabalhar muito, uma escuta técnica precisa muito mais do que o homem, talvez, né? Se a gente falar em uma luta de rua, uma luta que acontece, né, na casa das mulheres, que apoiam diariamente dos seus maridos. Então, se a gente pensar numa questão de luta, a força da mulher, ela tem que ser muito mais técnica, ela tem que trabalhar muito mais essa força interna, essa flexibilidade de poder explodir alguma coisa do que pegar e deslocar algo por uma força muscular, né? Ficou meio confuso ou deu para entender, né? Deu para entender, sim. O, o que é interessante é talvez seja redescoberta, até mesmo para a mulher como é que fala? Até para mim é um pouco complicado de falar, porque eu estou aqui pensando em várias coisas ao mesmo tempo e é interessante o quanto eu percebo, eu consigo trazer algumas ideias de movimentações, dessa força diferente, mas que também não deixa de ser força, né? Até como você falou, é uma força, mas não é uma força como acreditamos que é força, mas é Sim. diferente, porque até da estrutura mesmo, que é o corpo da mulher que é diferente, mas ainda assim
a referência de força não pode ser a referência de força do homem, é um outro tipo de força. E que isso Sim, inclusive, é um processo de autoconhecimento muito importante e que acredito que em outros lugares que não seja arte marcial, pode até acontecer, mas acho que na arte marcial ela tem um foco maior que é emergir de fato essa força e que muitas vezes e aí com o conhecimento que você tem que é formidável, acredito que vai direcionar para um lugar muito mais potente, porque é a mulher buscando a força dela como mulher e não excluindo a força do homem, mas entendendo que aquela referência ali não é ela. Então, sim, porque é importante não excluir, né? Mas entender que ele é ele, eles são eles e nós somos nós. Nós, sim. Nós. nós. Exatamente. A Carol não, a Dali colocou. Carol, queria muito ouvir de você como você percebe os treinos durante a menstruação. Em várias linhas de yoga temos orientações para isso. Você, na sua abordagem, acha importante alguns ajustes no treino? Sim. Primeiro dia de menstruação Boa. não é. É uma boa, ótima pergunta. Primeiro dia de menstruação não é aconselhável. Assim, a gente tem o Kung Fu e o Tai Chi Chuan, né? Que são. Tai Chi Chuan seria o boxe interno, o Kung Fu interno, né? Mais medicinal, mas também. E o Kung Fu é essa coisa mais externa que a gente conhece, né? Que na verdade é chamado de outro nome, Kung Fu. Enfim. Mas dentro desses dois locais, o Kung Fu externo e interno, no primeiro dia de menstruação, eu não aconselho treinar nada. Primeiro dia de menstruação, eu acho que tem que parar tudo, fazer uma meditação sentada, técnica respiratória. Mas se for o caso, como é o meu caso, que eu tenho que dar aula às vezes e não consigo dar uma aula descritiva, acabo fazendo a aula também, o que acontece é que o fluxo sanguíneo aumenta muito, mas assim, triplica, né? É ruim. É ruim, você vai perder mais sangue, né? Possibilidade mais de uma anemia, talvez, se já tiver um caso, alguma questão de anemia e tal. Mas você que geralmente menstrua 4 dias ou 3 dias, vai acabar menstruando 2 dias ou 3. Então, lá no final, diminui um dia da menstruação. Me parece que mais acelera o processo do que necessariamente gasta. Você tem uma menstruação mais que vai gastando seu sangue, vai tirando sua vitalidade. Não é isso, né? Eu acho que ele dá uma limpeza mais rápida. Mas eu não gosto da sensação de estar escorrendo muito sangue, porque é incômodo, né? Você tem que ir trocar, não sei qual é que vocês usam, né, para trocar, mas é um incômodo, você tem que trocar toda hora, né? Então eu aconselho a fazer uma meditação, assim, o primeiro dia de menstruação é um dia muito especial, eu acho, né? Porque você está fazendo um detox mesmo no seu corpo, né? Pensando que em termos aí da medicina chinesa, mais, ou talvez até da medicina ocidental, que o fígado está relacionado com o útero, está relacionado com essa questão do sangue, que ele está fazendo, na verdade, um detox. Então aproveita que ele está fazendo um detox e faz só meditação, respiração paradinha e no segundo dia já pode treinar normalmente. Se no segundo dia aumentar o fluxo sanguíneo também, aí dá uma paradinha, né? Se perceber que aumentou, aí dá uma paradinha de novo e vai treinar só no terceiro dia. Mas assim, aumenta o fluxo sanguíneo na hora. Assim, se você está no primeiro dia, você começa a treinar um negócio para você ver a potência energética disso, né? As mulheres também têm esse termômetro. Então, assim, se você está num dia que você está fazendo esse detox, você começa a treinar, que é um outro detox, né? O treino é um detox mental, espiritual, energético, de todos os níveis aí possíveis. Então, você vê que aumenta o fluxo sanguíneo e começa na hora a descer mais, né? Então, você vê que o negócio é potente. Então, eu prefiro, falo para as alunas também, treinar só no segundo dia de menstruação, que eu acho mais agradável, assim. É, queria também fazer um outro. É interessante que eu estava conversando com o Nikashi e falei um pouquinho sobre a percepção das pessoas quando eu trazia a minha pesquisa com a dança e o karatê, né? E aí eu dançava, fazia faço algumas apresentações, inclusive na faculdade, quando eu mostrava para alguns amigos essa pesquisa.
E aí eles falavam, isso aí é tipo Tai Chi Chuan, isso é Kung Fu, você faz Kung Fu? Eu não. Isso aqui é minha pesquisa com a dança e o karatê. E aí é engraçado porque quando eu começo a linkar os movimentos do karatê para que eu de fato construa ele numa relação de tempo, de uma música, de uma relação mais fluida, porque o karatê ele é muito cortante, né? Ele é muito pá, tanto a Sim. base quanto os movimentos superiores, dos membros superiores, né? Então não tem essa suavidade em que você, exceto alguns katas mais avançados e alguns kihons também mais graduados. Aí tem um pouquinho de time ali que ali você tem uma percepção mais sensível para o movimento que desenvolve. Mas, no geral, é muito mais quadrado. E aí, quando eu linko isso para tornar aquilo musical, né, com um ritmo de uma música, ou até mesmo com o ritmo que eu quiser trazer numa improvisação, as pessoas reconhecem como, pô, isso aí é tipo um tai chi, né? Com uma música. Eu, não. É tipo, você fez Kung Fu? Eu, não. E aí, isso traz umas estéticas diferentes que, por mais que a gente não queira chegar como o início para fosse uma imagem de Kung Fu, e aí isso vai reverberando em outros lugares que quando você vai querer encaixar num lugar, não é um lugar daquele lugar, porque já está criando uma possibilidade de movimento, não é uma possibilidade de movimento inovadora do mundo, mas é a sua possibilidade, a sua descoberta de movimento a partir desses encontros, né? Comigo foi com a dança e o karatê. É Sim. muito interessante essa observação das pessoas. Eu fico, caramba, gente, que doideira. É porque já está no imaginário, né? Está no imaginário de todo mundo essa coisa da a fluidez está associada mais aos chineses, ao tai chi, né? Isso é muito louco mesmo. Que daí, se Sim, você torna, né, uma forma de karatê um pouquinho mais fluida nesse sentido, aí vai. Mas é engraçado, porque meu pai mesmo falava até, eu acho que há uns 5 anos atrás, ah, minha filha lá que faz karatê. Oh, e a gente se sente, não é karatê, é kung fu! É tipo, né? Porque pra gente que estuda são coisas completamente bem diferentes, né? diferentes. Pô, até dentro dos estilos de kung fu, tipo, você fala assim, sei lá, tem milhões, né? Wing Chun não é Wing Chun! Que loucura isso. E aí, desse comentário, a gente tem uns 15 minutos para terminar. Aí a gente tem, queria só te dar um pouco de um estímulo que eu acho que pode ser interessante. Como que você percebe esse entre no seu corpo da dança e a arte marcial quando você de fato dilui? E aí você só quer pensar nessa fluidez. Como que é a sua percepção do corpo nesse momento do encontro? E aí você... Sim, eu acho que eu sou abençoada por ter conhecido a técnica do contato de improvisação e ter como figuras assim de mestres, né, de pessoas até que eu já conheci, importantíssimas, já tive aulas, né, importantíssimas para a história da dança contemporânea como um todo, eu acho, que são figuras que trabalham com a improvisação, né? Nesse Start Smith, que faleceu aí faz 2, 3 dias, acho que foi no sábado, né? Que deixa um legado aí importantíssimo para a figura feminina da história da dança. Nita Little, que eu tive aula, Ray Chung. Então, todas essas pessoas que trabalham com a dança e a improvisação nos deixam um legado que eu vejo assim muito no meu mestre de Kung Fu, que eu faço essa junção, e com uma figura histórica que é o Bruce Lee, né, que inventa aí o Kung Fu moderno e que diz para o artista marcial, você pode improvisar, né? Então, assim, a gente chega aí nos anos 70, é uma história muito relacionada com a cultura americana, mas, assim, somos colonizados, né? Eu fiz balé clássico, estudei, né? Sou branca, classe média, enfim, tô dentro da acadêmica. Na academia a gente estuda uma história da dança colonizada também, né? Não querendo aí também não trabalhar com todas as... O axé music que a gente dançou, para mim, me formou, o rap Brasil, assim, tudo isso que vem da cultura do gueto me formou também como dançarina, reconheço isso.
Mas assim, nessa trajetória mais profissional, eu diria que essa mescla que eu faço e quando eu me sinto realmente numa prontidão que vem de um estado de presença marcial e de bailarina, é pela improvisação, né? Porque Bruce Lee fala, meu mestre de Kung Fu fala, a gente quando tá presa na forma do que eu vou fazer uma dança expressionista, eu vou fazer uma dança moderna, né? Ou quando, agora é Wing Chun, agora é Wushu moderno. Tipo, isso não faz sentido, né? Isso, quando a gente começa a entender que a forma das coisas existem porque a gente precisa fazer com que o nosso sistema nervoso entenda certos caminhos energéticos, ritualize esses caminhos energéticos, mas quando a gente realmente está lutando e está dançando, a gente está experimentando o estado de presença que tem, para mim, na minha pesquisa, tem a ver com a improvisação, né? E que para mim isso não difere, porque a improvisação é questão de sobrevivência, né? Quando eu estou numa jam de contato improvisação, às vezes eu estou dançando com uma pessoa que nunca dançou, que está tentando erguer o meu centro de gravidade, porque está vendo só a forma do movimento, ou que tá muito afobada no dia, chegou lá para dançar e não teve uma escuta do outro. Eu estou correndo um risco de cair e me lesionar feio. Eu já vi gente se lesionando em jam, assim, de contato e improvisação, mais do que eu vi em 13, 14 anos de artes marciais, sabe? Então, na dança eu vejo mais lesão do que nas artes marciais, né? Então, assim, a improvisação trabalha com esse lugar da sobrevivência, desse pensamento que ele tem que ser estratégico e que está ali ligado na hora, né? A Nancy Startsmith e o Steve Paxton falavam muito de uma coisa chamada the gap, né? O buraco. Quando você começa a pensar sem essa narrativa da linguagem, né, da gramática na sua cabeça. Quando o seu corpo passa a pensar por si só. Quando você se destitui das formas e começa a ter autonomia no movimento, né? Eu acho que isso é o mais importante para um artista marcial e para um bailarino. A autonomia que ele tem com toda essa técnica que ele teve, né, que ele pesquisou, como que ele cria esses estados de presença, como que ele sobrevive com esses estados de presença, né? Porque enfim, é importante saber sobreviver, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, para Sim. mim, essa ligação tá aí, e é isso que eu busco nas duas áreas, e para mim, isso não se difere em nenhum momento, sabe? Claro que ser uma bailarina num palco, né, fazendo um repertório. Ano passado eu fiz uma turnê num repertório extremamente coreografado de uma companhia de dança aqui de Brasília. Claro que não me deixa muito nesse lugar da presença cênica, da improvisação, que tem artista marcial ali dentro. Claro que não. Mas em outros trabalhos eu uso isso, né? É a técnica de base que eu desenvolvi aí ao longo dos anos. Então, eu busco também essas experiências da presença e da improvisação nesses dois ambientes, né? Nossa, que fala maravilhosa. Eu vou gravar sim. Muito boa. Muito boa. Não, vem acompanhada de muita gente que veio antes, né? Essa fala, né? Que não seria possível sem essas pessoas, sem meu mestre. A gente tem agora 10 minutinhos e aí o que a gente vai fazer? Eu vou te dar 5 minutos para você poder é, encerrar o seu pensamento sobre o tema de hoje e depois vou te dar a palavra para as considerações finais, depois eu fecho o nosso bate-papo de hoje. Tá, eu improviso agora, então, é isso. Yes! Ai, meu Deus, improvisados com as palavras, né? Bom, eu acho que a questão assim da mulher a gente tocou, né, muito, mas eu queria só afirmar uma coisa em relação especificamente ao Kung Fu, que a gente às vezes tem uma ideia de que o Kung Fu historicamente respeitou sempre as mulheres, né? A gente tem uma história aí de um milenar, de uma arte marcial milenar que começa a se desenvolver aí relacionado com a história ocidental, né, no ano 500 aí depois de Cristo, que no começo ele não aceitava mulheres, porque a gente vem, o Kung Fu vem também de uma espiritualidade, uma religião budista, né, quando chega o Bodhidharma aí no templo Shaolin, e que no início não se aceitavam mulheres, né? Depois, quando a gente vai para o templo Wudang, ali em 1100, 1200, já quando começa a desenvolver o Tai Chi Chuan, eu acho que começam a surgir figuras femininas na história das artes marciais do Kung Fu, né? Então, assim, pensando que a China hoje em dia também enfrenta um processo muito
assim muito terrível do patriarcado, né? Muito ruim para as mulheres. Pensar também não em romantizar tudo isso que eu falei aqui hoje, porque a história das artes marciais também foi muito cruel com as mulheres já nos seus, né, no início aí do seu desenvolvimento. E que essa força que a gente busca, né, pode ser encontrada na história, através de algumas artistas marciais, né, mulheres. A gente tem a mais conhecida aí, que foi a criadora do Wing Chun, que é o estilo depois que o Bruce Lee aprende com o Ip Man, né, que não sei, mas mitologicamente falando, a gente, né, a China é cheia de histórias e mitos, mas que foi criada por uma mulher, né? Então, a gente procurar Uhum. essas referências, né? O Kung Fu no cinema tem muitas mulheres ótimas que até hoje estão atuando. Então, procurar essas referências femininas, ver essas movimentações, né? Tá aí se aproximando dessa linguagem marcial, que é uma linguagem cultural da China, né, atualmente. Então, tá revendo esses valores marciais também, pesquisando essa outra cultura, vendo essas possibilidades, né? Vendo a realidade do que é. Também é importante para a gente buscar referências, né? Dentro desse universo. Fica a dica para as manas. Ah, E e aí, treinem Kung Fu, gente. Porque o Kung Fu caiu, né? Hoje em dia é só MMA. Então, assim, treinem verdade. Kung Fu. Todo mundo fala, é só uma dancinha. Ai, tipo, é Ai. moda, gente. Daqui a pouco o Kung Fu volta de novo. Então, já fica pronta. Maravilha! E a gente vai agora para as considerações finais, e depois eu. Sim. Eu considero. Eu agora faço as considerações. Ok. Agora um movimento inverso. Ah, bom, acho que também em relação a essa pesquisa da marcialidade na dança, a gente tem essa entrada do Oriente nos anos 70 com o movimento de contracultura, né, com toda essa pesquisa aí que a gente já sabe na história da dança contemporânea, e que essa junção entre dança e marcialidade, penso eu, que inicia aí na América do Norte junto com o desenvolvimento do contato e improvisação também, né? O Steve Paxton e essa galera, isso eu já ouvi a galera da Judson Church, que foi um movimento super importante, né, para o desenvolvimento da linguagem da improvisação. Já ouvi da boca da Anita Little mesmo, ela falando que ele estudou muito Tai Chuan, né, e Aikido. O Aikido, né, os rolamentos de Aikido começam a ser utilizados na dança. Então, essa base que a gente tem do bailarino clássico, que precisa estudar balé clássico, balé moderno, balé não sei o quê, cai um pouco, né? Então a gente começa a ver que vão se buscando novas linguagens para estar agregando à prática e ao ensino da dança contemporânea, né? Mas também buscando novas linguagens em antigos saberes, né? Então eu acho que essa junção também já vem sendo feita desde 1970, sabe? E hoje em dia a gente tem, né, a Tika Lemos, que é uma Ah, aikidoka aí, sim. quinto dan de faixa preta, também é uma dos expoentes aí da dança contemporânea, criadora do Nova Dança 4 em São Paulo, é artista marcial, mulher, dançarina. E então a gente tem aí muita gente que Maravilha. já tem uma tradição aí, né, disso. Então a gente também reverenciar essas pessoas que vieram antes e que estão até aí hoje em dia, né, nos dando a possibilidade de continuar essa pesquisa. Gratidão, Carol Barreiro, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz em ter você aqui nesse bate-papo que tão é especial para mim por conta da minha trajetória e assim foi riquíssimo. Essa é a palavra para mim. Riquíssimo esse bate-papo e com certeza, assim como eu estou pensando, que outras pessoas também vão estar pensando. Caramba, os dois podiam fazer um trabalho juntos. Yes! Ah! Eu quero fazer um dia um trabalho com você, porque caramba, gente, tem 30 segundos. O Instagram tá agora 30, 25. Ó, Ixi, ixi. Obrigado pelo convite. gratidão a todos e a todas que estiveram aqui com a gente, que escreveram os comentários, mesmo aqueles que não escreveram também, é uma maneira de presença. E gratidão, amanhã tem mais live e vai ser Dança e Voz com a Elaine Rovena. Beijo, gratidão, pessoal, gratidão, Carol. Beijo, valeu. Obrigada, Júlio.